Certa vez alguém me perguntou, né? Existem apóstolos? Essa pergunta eu acredito que ela é tão delicada quanto alguém perguntar se existem profetas, ou mesmo se mulheres podem ser pastoras, né? Ministerialmente falando, em termos de vocação espiritual. Eu gostaria de ler o que está escrito em Efésios. Eu acredito que essa carta ela é muito esclarecedora, né? Está escrito que ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com que intuito? Né? Tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, né? Para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, do conhecimento do Filho de Deus, e etc, e etc e tal. Então, assim, quando Jesus seleciona 12 apóstolos para andar junto, né? E Jesus não tinha apenas 12, eram vários discípulos, ele tinha a multidão, ele tinha um grupo de 70 discípulos, mas ele tinha esse grupo seleto de 12 apóstolos, né? Então vale a gente pensar que, e é muito clara essa ligação, para quem conhece bem a história de Israel, que esse número 12 tem a ver com o número de governo, tem tudo a ver, né, com as 12 tribos de Israel. E Jesus, de certa forma, está trazendo uma mensagem implícita de que ele está trabalhando por um novo Israel, está trabalhando por um novo conceito, né, sobre o povo escolhido, sobre aquilo que Deus tem para a sua igreja, tendo em vista que certa vez o apóstolo Paulo declarou que nós somos o Israel de Deus. Então, os 12 apóstolos, eles ocupam uma posição muito especial, não somente na história, mas no nosso conceito de igreja. Dos 12 apóstolos que já morreram, nós não temos mais. Mas quando você vê, por exemplo, o apóstolo Paulo dizendo que Deus concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para, né, evangelistas, pastores e mestres, ele visa o aperfeiçoamento. Então, uma das características fundamentais dos apóstolos que estavam com Jesus, que eram os 12, o fundamento especial, quer dizer, o propósito especial deles era lançar os fundamentos da fé. Então, nós nos aproximamos historicamente, espiritualmente de Jesus, a partir dos fundamentos lançados pelos apóstolos. Inclusive, a maior parte do nosso registro neotestamentário vem dos apóstolos. Então, a confiabilidade de nos referirmos, por exemplo, a toda a literatura neotestamentária, né, a confiabilidade vem dessas testemunhas oculares de homens que andaram de fato com Jesus, que foram próximos, que foram os apóstolos escolhidos a dedo, depois de longas horas e noite, em claro, em oração, Jesus escolheu as pessoas que ele sabia que deveria escolher. Então, o fundamento, né, não somente da narrativa, mas dos pilares da nossa fé, vem pela redação dos apóstolos, e é essa confiabilidade que nós temos. Agora, dentro da funcionalidade ministerial, nós precisamos entender o que é um apóstolo. O apóstolo é aquele que é enviado, é aquele que é um fundador da igreja. E geralmente, uma outra característica dos apóstolos é que eles são mártires, né? Eles são aqueles que morrem pela causa do evangelho. Todos são chamados a se entregar pela causa do evangelho. E os apóstolos são os primeiros, né? Então, eu acho, na minha opinião, como a Bíblia não é clara se esse é o ministério permanente na vida posterior da igreja, mas eu vejo como ministério para a edificação do corpo de Cristo, tanto a partir daqueles que já foram apóstolos, como os novos apóstolos. Agora, a questão em xeque esses cargos ministeriais, eles são vistos muitas vezes a partir da perspectiva hierárquica. Então, os apóstolos, eles são tidos quase que, muitos dos apóstolos que eu vejo por aí, eles são quase como um papa, né? Eles são a representação máxima de Cristo. Então eu vejo muitas vezes um exagero em relação a essa posição, e esse ministério apostólico, ele precisa ser repensado, ele precisa ser melhor redefinido, para que ele possa servir de maneira mais objetiva
a edificação do corpo de Cristo. Porque o título pelo título, o apóstolo fazia o que um pastor faz, né? Por que nós chamamos o líder congregacional de pastor? A partir desse versículo, né, que nós temos aí em Efésios, né? Porque esses versículos, uns para apóstolos, outros para profetas, outros para pastores, outros para mestres, evangelistas, são ministérios que deveriam nortear, são os famosos 5 ministérios que norteiam o trabalho, né, funcional de um ministério, de uma igreja. Então são referências para nós. Eu não eliminaria, não vejo problema em eliminar o ministério, né, do apóstolo, mas eu acredito que precisamos repensar de fato qual é a importância e qual é o uso, né, desse ministério no nosso contexto ministerial hoje em dia. Eu acho que essa deve ser a pergunta, essa deve ser a nossa reflexão a respeito desse ministério. Não vejo razão de Jesus abolir o ministério do apóstolo, né? Não vejo razão de abolir o ministério do profeta, assim como ele não aboliu o ministério dos mestres, dos evangelistas e dos pastores. Eu não vejo razão. Nós não temos um registro, não temos um escrito dizendo, olha, não existirão mais apóstolos, né? Então eu acho um pouco de uma radicalidade eliminar a possibilidade de termos esse ministério. Inclusive, eu acredito que um apóstolo que entende o que é ser apóstolo, que faz o seu trabalho de apóstolo, ele vai servir de grande edificação para o corpo de Cristo. Eu acho que aqui que está o nosso conceito. O que é que um apóstolo faz? É só o quê? É botar um anel no dedo? É só para ser honrado? É só para ter uma posição acima dos outros? Então, não serve, né? O apóstolo, ele tem que ser o servo de todos, ele tem que ser aquele que lava os pés, ele tem que ser aquele que funda a igreja, ele tem que ser aquele que fortalece os demais, ele tem que ser aquele que traz parâmetro, ele tem que ser aquele que traz o fundamento, né? Os fundamentos pilares, né? Ele é aquele que nunca vai deixar a igreja deixar de olhar para Cristo, que é o nosso fundamento. O ministério dos apóstolos tem essa característica. Então, se tivermos apóstolos fiéis a uma verdadeira definição do que é ser apóstolo, eu não vejo mal nenhum. Pense nisso, deixa aqui seu comentário. Falei muito, até a próxima.